nós vamos fazer a leitura de Apocalipse, somente do versículo 2, do capítulo 16, que é exatamente de onde nós vamos dar continuidade hoje. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e pareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Vamos pedir a graça de Deus. Pai, nos dê o entendimento da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e amém, Senhor. Bom, semana passada nós trabalhamos o primeiro versículo, e eu falei que nessa semana nós daremos continuidade para encerrar aí toda esta aula de hoje, tá bom? Então é o seguinte, na semana passada nós tratamos sobre a ordem inegociável do trono e também a soberania de Deus no juízo. E hoje nós vamos falar sobre a advertência e a restituição, a retribuição, né? Sobre isso que nós estamos vendo, a natureza, sobre tudo aquilo que Deus nos concedeu. Claro que aqui a natureza consumada, que nós vamos falar, a natureza das taças, né, da ira especificamente, que é o que o texto está trazendo hoje para nós. Então, bem no finalzinho do versículo 1, nós vimos que as taças são a cólera de Deus e que devem ser derramadas pela terra. No versículo 2, nós já estamos vendo um registro dessa execução, porque ele vai dizer que saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Então, para entendermos o que isso quer dizer, claro que nós precisamos recorrer aqui a essa visão da teologia bíblica, que é muito importante. E nós precisamos recorrer a essa distinção que existe aqui sobre essa advertência que é colocada. Primeiro nós temos as trombetas, que elas são advertências parciais de Deus ao mundo ímpio. Isso é algo importante de nós sabermos, é importante de nós entendermos. E o juízo de Deus, que vai falar aqui, está sendo esse juízo da advertência, que são as trombetas. Durante toda a história que nós encontramos das pregações do Evangelho, Deus, ele permite crises, permite colapso, permite dificuldades financeiras, epidemias, né, conflitos. E aí nós vimos que 1/3 da terra passou por isso. E, obviamente, nós também vemos que o juízo e a condenação das taças agora aqui, de fato, são colocadas. Porque quando as nações, os governantes e os indivíduos persistem em fechar os olhos à palavra de Deus, quando endurecem o seu coração, a semelhança de, por exemplo, o que aconteceu com Faraó no Egito, obviamente nós estamos sendo levados a esta visão, porque houve a perseguição de Jesus Cristo, e agora nós percebemos que a misericórdia de Deus será retirada, a mão da misericórdia de Deus será retirada a partir deste instante. Então, a oportunidade de arrependimento se esgotará. Foi isso que nós trabalhamos na semana passada, para ser mais preciso dentro do texto em que nós estudamos, tá bom? Então, dando continuidade da onde nós paramos na semana passada, eu quero trazer uma visão aqui desse arrependimento que nós pregamos. Nós precisamos entender uma grande verdade que existe dentro do texto. Deus nunca pune definitivamente sem antes advertir repetidamente. Deus nunca pune de forma nenhuma definitiva sem antes advertir aí ao arrependimento. Ficou claro isso? Tá, ok? Deu para entender bem essa visão? Tá tudo certo aí? Tá? O áudio tá bom? Então tá bom. Então assim, o julgamento final não é um ato de impaciência impulsiva. O julgamento final, ele é o resultado da rejeição prolongada de Deus. Então quando Deus finalizar, quando Deus voltar, quando encerrar de fato a paciência de Deus, isso foi a paciência de Deus ao longo do tempo. Por isso que esse momento em que nós estamos olhando, ele é de fato o findar, é o resultado da rejeição prolongada
dessa obstinação da graça divina. Foi rejeitando, rejeitando, rejeitando. Chegou um momento que Deus disse, bom, então agora acabou. Quem se recusa a dobrar os joelhos diante de Deus, obviamente, quando vier a trombeta, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma coisa inevitável. Então nós estamos vendo que a taça da ira, ela será consumada exatamente naquele momento. Contudo, se você observar o cenário que nós estamos vendo aqui, é um cenário terrível, é um cenário de castigo, e é um cenário que cai sobre a terra. Claro que vai surgir uma pergunta um tanto quanto angustiante no coração do povo de Deus, Quem será atingido por esses flagelos? Quem será que de fato será atingido por estes flagelos? Será que os cristãos vão ser atingidos? Os santos de Deus serão atingidos? Eles sofrerão debaixo desta taça da cólera divina? Agora, para entendermos e respondermos a essa pergunta, nós temos a segunda parte do versículo 2, que nos ajuda a compreender perfeitamente isso. Por quê? Ali fala de um juízo seletivo e uma arrogância julgada. A marca da besta aqui e a proteção dos santos. Preste atenção. Preste muita atenção. A máxima atenção que nós podemos dar nesse versículo, na segunda parte, é olhar que o texto revela que quem são os alvos desse flagelo de forma específica, e aliás, desde o primeiro flagelo, quando nós já estudamos, são os homens portadores da marca da besta. São os adoradores da sua imagem. Sobrevieram sobre estes homens úlceras malignas e perniciosas. Então são todos aqueles que estão longe da presença de Deus. Deu para entender que quem vai sofrer o juízo, por isso que é um juízo seletivo, porque aqueles que rejeitaram a Deus ao longo da história, esses de fato sofrerão. Então, Deus é um Deus justo? É. Deus é um Deus bondoso? É. Deus é um Deus misericordioso? É. Mas Deus é um Deus justo, é um Deus que também derrama sua ira, é um Deus que no seu momento devido, ele vai então aí derramar esta taça, e isso será o final. Acabou. Aí não tem mais o que ser feito, não tem como mais pedir, suplicar perdão pelos erros. Aqui nós vamos vislumbrar essa seletividade soberana do juízo de Deus. Esta taça não cai aleatoriamente. Essa taça, ela não cai de qualquer forma. Ela é como uma tempestade cega que castiga justos e injustos. Não, de forma nenhuma. Essa é uma taça que vai castigar os injustos. Por isso que ela é muito precisa aqui. É o momento em que Deus voltará, resgatará os seus. Então a palavra de Deus específica aqui está sendo destinada a quem? A quem possui a marca da besta. A quem não adora ao Senhor. A quem não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A quem adora a sua imagem. Deu para entender? Que isso aqui é algo direcionado? João ele está conectando as pragas do Apocalipse diretamente com as 10 pragas do Egito. Se vocês se lembram do que aconteceu na sexta praga egípcia, vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Não se lembram da sexta praga egípcia? Eu vou te falar, em quiz bíblico, vamos lá. Não lembrou? Hã? Não, né? Moisés, ele jogou cinza ao ar.
e rebentaram as úlceras inflamadas. É isso. Então tá bom. Então arrebentou as úlceras inflamadas. Feridas malignas aconteceram sobre o povo de Israel. Então, grandes coisas aconteceram ali, sobre o povo, são as pragas egípcias, que nós estamos trabalhando aqui. Então, essas feridas malignas, recaem sobre quem? Sobre Faraó, Os magos do Faraó tinham feridas malignas. Todos os egípcios receberam essa ferida maligna. Isso está em Êxodo 9. Tá? Então, assim, se você observar bem, isso recaiu sobre o povo que estava longe de Deus e não recaiu sobre o povo de Israel, que era o povo de Deus. Lembra que Deus poupou o primogênito? Do povo que não era de Deus, os primogênitos morreram. O povo que era de Deus, ele permaneceu. Então, o que aconteceu no povo de Israel, na terra de Gósen, é que nenhuma ira, nenhuma úlcera os alcançou, nenhuma praga os alcançou. Todas as pragas recaíram sobre o povo do Egito e não recaíram sobre o rebanho do Senhor. Então Deus ele faz uma separação absoluta entre os seus filhos pactuais e os opressores egípcios. Da mesma forma, quando você olha para o Apocalipse, no capítulo 16, versículo 2, o mundo inteiro se transformou em um Egito espiritual. Então, a úlcera maligna, símbolo de uma praga repulsiva, dolorosa e infecciosa, ela corroeu o corpo, ela destruiu o bem-estar, e isso incidiu unicamente sobre os impenitentes, sobre aqueles que não amaram a Deus, não estavam na presença de Deus, não buscaram a Deus. Os habitantes da terra que nós encontramos aqui, eles arvoraram-se em orgulho. É isso que eles fizeram. Eles aceitaram ostentar na fronte e na mão direita a marca da besta. Isso nós temos em Apocalipse 13, tá? O selo de lealdade ao sistema econômico, ao sistema político e religioso que blasfema contra Jesus Cristo. É sobre esses habitantes da terra, eles se orgulhavam daquilo que eles faziam. Então entenda o seguinte, eles se marcaram, e quando eles se marcaram, fizeram isso numa atitude de arrogância, numa atitude de desafiar os céus. E eles se marcaram contra o céu. Então esses habitantes sofrerão. Deus, ele responde a esse desaforo, a essa idolatria. De que forma? Como nós estamos vendo aqui. Vocês querem carregar essa marca da rebelião? Então tá bom. Vocês querem pôr isso na sua pele? Tudo ok, tá tudo bem. Então eu vou colocar a minha marca em vocês. E agora o Senhor está demonstrando que o orgulho humano foi desmascarado por conta do pecado. Porque o pecado do orgulho humano é de fato desmascarado quando ele vai revelar a podridão do coração do homem, a vergonha e a deterioração espiritual em que eles estavam vivendo. Ou seja, uma idolatria secular. Uma idolatria secular. Então, esses dois pontos é importante de entender. Onde está a igreja de Jesus Cristo nesse momento?
Em que lugar que a igreja estará nesse momento, então? Se vai recair sobre eles, aonde vai estar o cristão que rejeitou a marca da besta? Aonde vai estar o cristão que foi boicotado pelo mundo e que preservou a sua fidelidade? Se nós já entendemos que vai recair sobre aqueles que não são de Cristo, então onde vai estar os cristãos? A exegese desse texto, ela nos dá um consolo. Olha que interessante, as aflições que os cristãos sofrem neste mundo nunca são taças da ira de Deus. Nós podemos sofrer perseguição da besta? Sim. Nós podemos sofrer enfermidades naturais num corpo caído? Sim. Nós podemos passar por provações e providências que sejam difíceis? Sim. Mas para o eleito de Deus, tudo isso é uma disciplina de amor, algo paternal. O que isso quer dizer? Para o nosso bem. Para o nosso bem. É isso que Romanos 8:28 nos ensina, Hebreus 12:6 nos ensina. Então a igreja de Jesus Cristo, ela pode ser martirizada pelo mundo. A igreja de Jesus Cristo, ela pode passar por dificuldades no mundo, mas ela nunca será objeto da cólera punitiva de Deus. O Pai jamais fará isso. João, ele nos mostrou isso já em Apocalipse 15, no versículo 2. E enquanto o mundo recebe as taças da ira, os vencedores da besta já estão seguros. Estão de pé no mar de vidro, diante do trono, cantando o cântico de Moisés, cantando o cântico do Cordeiro. Há uma separação nítida aqui. Há uma separação clara, soberana que o Senhor nos concede. Os adoradores do ídolo, do tormento, das úlceras que nós encontramos aqui, esses estão selados pelo Espírito Santo, estão na glória dos santuários. Ou seja, sobre quem que vai recair a ira? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sobre aqueles que não creem que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. Sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Sobre aqueles que foram contrários ao ensinamento do Senhor. Não dá paz e tranquilidade? Pois é. Eu tenho falado muito que Apocalipse é um livro de paz. Sei que algumas pessoas dizem, mas Apocalipse é um livro terrível. Mas é um livro de paz. Como que a gente lida com isso? Com a compreensão de que a ira recairá sobre os não cristãos. Os que rejeitaram a Deus. Nossa aula é um pouquinho mais curta. Então eu quero dizer para vocês que quando nós olhamos para a solenidade aterradora deste primeiro flagelo, a grande voz do santuário, a taça que nós estamos vendo da ira, ela transborda as úlceras, né? Que vai consumir os rebeldes. Não é isso que vocês estão vendo? Os rebeldes serão consumidos, e não os filhos de Deus. Então o nosso coração é levado a fazer uma pergunta existencial importante e também eterna. Como podemos nós, pecadores, nascidos da linhagem de Adão, escapar dessa taça da cólera divina? Como que a gente escapa disso? Os escolhidos por Deus? Sim, mas de que forma? Reconhecendo Jesus Cristo Senhor e Salvador? Sim. Por natureza, nenhum de nós merece estar no mar de vidro. Nenhum de nós merece estar no reino dos céus. Por natureza, não. Por isso que
Nós precisamos de Jesus Cristo. Porque a nossa própria depravação nos leva para longe de Deus. Nós também éramos rebeldes. Nós também éramos inimigos de Deus. Nós também nutríamos idolatrias e afeições pela besta deste mundo. Nós também buscávamos salvação no dinheiro, buscávamos salvação no poder humano, buscávamos salvação na nossa própria justiça, buscávamos salvação na nossa própria vaidade. Nós também fazíamos isso. Mas o que é mais importante é nós entendermos que em Cristo Jesus nós somos salvos. O anjo do juízo não derrama a taça da condenação eterna sobre a cabeça da igreja. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós contemplamos a glória. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos a beleza e a suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela terrível sexta-feira da paixão, no Getsêmani, o Filho eterno de Deus prostrou-se. Prostrou-se com o rosto em terra e orou em agonia. Lembra Mateus 26, 39? Se possível, passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. O cálice era aquele que fez o Verbo encarnado suar grandes gotas de sangue. Tá? Era um cálice de vinho comum? Não. Era o quê? A taça da cólera de Deus. Era o cálice de Apocalipse 16, cheio de veneno, do pecado humano e do fogo ardente da retribuição da justiça divina. Esse, de fato, era o cálice. Quando Jesus pede para afastar o cálice, ele sabia qual era o tamanho da dor que ele sentiria. Sim. Mas ele era homem. Ele sendo homem, ele não pecou. Mas ele sendo homem, ele não usurpou ser Deus. Então, sim. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas ele não foi pecador. Então, como homem, como ele se fez carne, ele caminhou entre nós, ele levou sobre si as nossas dores e o nosso pecado. Mas ele não pecou. Você entendeu? Então, Jesus teve medo? Teve. Jesus teve fome? Teve. Jesus teve frio? Teve. Porque, como homem, ele teve todas as nossas dores. Ele cansou? Cansou. Como homem, ele sentiu todas as nossas dores. Entendeu? Então, como homem, sim, isso aconteceu. Isso é o que nós falamos das duas naturezas de Jesus Cristo. Beleza? Então, na cruz, enquanto as trevas cobriam a terra, aprove o Senhor, o nosso Deus, moer o seu próprio Filho. É isso que o profeta Isaías escreve no capítulo 53, versículo 10. Aprove a Deus moer o seu próprio Filho. Jesus Cristo, o Cordeiro sem defeito, sem mancha, permitiu que o santuário da justiça divina virasse a taça da ira sobre a sua cabeça imaculada. E ele suportou o castigo imensurável, o castigo que era nosso. Ele levou sobre si. Se você olhar a tipologia das pragas, olha que interessante. Jesus Cristo foi rasgado, açoitado e ferido por pregos e espinhos na cruz. A profecia de Isaías declara que ele foi traspassado
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas chagas fomos sarados. Ele levou no seu próprio corpo as nossas úlceras morais, a nossa podridão espiritual, o sofrimento, o desamparo e a maldição em nosso lugar. Então Jesus Cristo, ele esgotou a taça da ira de Deus até a última gota. Até a última gota. Para que hoje ele pudesse colocar em nossas mãos o cálice da salvação. A razão pela qual a ira consumada de Deus não cai sobre a igreja em Apocalipse 16 é uma só. Porque esse cálice caiu em Jesus Cristo. Porque esse cálice já caiu completamente sobre o substituto divino na cruz do Calvário. Então a nossa segurança não repousa em nossa moralidade, mas a nossa segurança repousa em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porque Ele foi quem nos resgatou de todas as coisas. Portanto, para nós encerrarmos, nós somos chamados a renunciar categoricamente à marca da besta e à condução dessas afeições que existem. Muitos cristãos vivem especulando sobre essas coisas tão fúteis. É microchip, é não sei da mão do que, é cartão não sei da onde, as coisas bobas, as tecnologias, as coisas mais fúteis. Não precisa ficar especulando nessas coisas. Para de pensar como o mundo caído pensa e agir como o mundo caído age. A pergunta que nós devemos fazer no nosso coração é: onde você está comprometido? Onde a sua lealdade está? Onde os seus padrões morais estão? É isso que nós devemos perguntar. Para com esse negócio que isso é pecado, não pode fazer, isso é pecado, não pode fazer. Para de criar regras. Mas procure aonde está o padrão moral da sua vida. Seja leal apenas a Jesus Cristo. Mesmo que isso custe privilégios econômicos ou custe aprovações sociais. Seja leal a Jesus Cristo. Seja leal ao Senhor. Certinho? Entendeu? Alguma dúvida? Não? Então vamos orar encerrando, agradecendo ao bom Deus. Pai, te damos graças pela aula de hoje, por esse momento tão maravilhoso que nós temos de podermos refletir sobre a tua palavra. Obrigado pela tua boa mão que cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém.